Em nome de Jesus, abra sua Bíblia, você que a tem, junto, em Lucas. Lucas capítulo 20. Chegamos aqui à reta final do capítulo do Evangelho de Lucas, na narrativa do Evangelho de Lucas, na última parábola que o Senhor conta, que está narrada aqui neste Evangelho. Lucas capítulo 20, nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 19. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 20, versículo 9. Então Jesus passou a contar ao povo esta parábola, abre aspas. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a alguns lavradores e ausentou-se por longo tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores para que lhe entregassem parte do fruto da vinha. Mas os lavradores o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Ele mandou outro servo, mas a esse também espancaram e o trataram de maneira humilhante, mandando-o embora de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro, e eles o feriram e o expulsaram da vinha. Então o proprietário da vinha disse: que farei? Mandarei meu filho amado, quem sabe o respeitarão. Mas quando os lavradores o viram, combinaram entre si, dizendo: este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim, lançaram-no fora da vinha e o mataram. O que lhes fará então o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Quando o povo ouviu isso, disse: que isso nunca aconteça. Jesus olhou fixamente para eles e lhes perguntou: então, qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes procuravam uma forma de prendê-lo imediatamente, pois perceberam que eram contra eles que ele havia contado essa parábola. Todavia, tinham medo do povo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti mais uma vez, Pai, por podermos estar aqui como igreja para glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome, levantar a Ti, Pai, nossas mãos, nossa voz, nosso coração em adoração. E, Pai, como já falamos aqui na abertura desse culto, nos colocarmos aos Teus pés para ouvir as Tuas palavras. Em nome de Jesus, Senhor, que cada um de nós, que Tu trouxesse até esse lugar nessa noite, possamos encontrar esse lugar preparado por Ti aos Teus pés. Possamos aquietar nossa alma, aquietar, Pai, a nossa mente e nos atentar às palavras que saem da Tua boca, pois elas produzem vida, pois elas trazem ensinamentos, pois elas moldam o nosso ser, de maneira, Senhor, a nos tornarmos semelhantes a Ti, pois esse é o nosso propósito. Eu oro em nome de Jesus, Espírito Santo, que o Senhor abra o nosso entendimento, os nossos ouvidos espirituais, que venhamos compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco hoje, e que isso nos faça viver de maneira digna do nosso chamado, que isso nos faça viver vigilantes e aplicando tudo o que recebemos da Tua parte, para a Tua glória e para o Teu louvor, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. E os que concordam dizem amém. Glória a Deus. Só meu bem? Amém. Irmãos, nossas irmãs aqui estão pela primeira vez hoje. Nós, nas quartas-feiras, temos o culto de ensino, né? Onde nós paramos algum tempo para falar sobre um assunto em específico. Já falamos aqui sobre o reino dos céus, já falamos aqui sobre o Espírito Santo, já falamos aqui sobre diversos assuntos, e nesses últimos 3 meses, né, praticamente, nós temos falado sobre as parábolas do Senhor Jesus, os ensinos parabólicos, quando Jesus, ele usa de exemplos figurados, terrenos, para ensinar verdades espirituais
e eternas. E dentro de cada uma dessas parábolas, nós podemos e devemos extrair lições práticas para a nossa vida como igreja. Amém, meus irmãos? Hoje nós vamos, então, como eu disse, para a nossa última parábola. Na semana passada, acredito que, exceto nossos irmãos visitantes, todos estavam aqui, né? Ou não, acho que a Gé não estava, né? Estava viajando. Na semana, não estava a Duda também? Na semana passada, nós meditamos em Lucas 19, a partir do versículo 11, na parábola das 10 minas, o que de alguma forma é bem semelhante com o que nós lemos aqui. Naquela parábola, Jesus ele estava saindo da cidade de Jericó em direção a Jerusalém, prestes a entrar em Jerusalém. E ele conta aquela parábola porque as pessoas achavam que ele ia se revelar como Messias, com poderio militar naquele momento. E ele então conta uma parábola a respeito do reino. E nós vimos sobre quando ele virá, como ele virá, qual é o nosso papel nesse reino e nos lembrar que haverá um acerto de contas no dia do Senhor. Nós teremos que prestar conta de tudo que ele nos confiou em nossas mãos aqui nessa vida. Agora, aqui no capítulo 20, Jesus já havia entrado em Jerusalém. Ele já havia entrado no jumentinho, com aquelas multidões saudando, dizendo: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Jesus também já havia chorado sobre Jerusalém. Ele olha para a cidade e fala: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas. Quantas vezes eu quis ajuntar você, como uma galinha faz com seus pintinhos, mas você tem rejeitado. Eis que ficará vazio o seu lugar, deserto o seu lugar. Amém? Ele já estava dentro de Jerusalém. E se você observar o contexto imediato aqui, os versículos anteriores ao que nós lemos no capítulo 20, você vai ver que Jesus estava ensinando o povo no templo, e então chega até Jesus os chefes de sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos, e começam a questionar Jesus: com que autoridade você está fazendo o que está fazendo? Né? É como se hoje, Emerson, os grandes bispos, pastores, apóstolos, chegassem para algum de nós e falassem assim: mas quem que te deu direito de você falar essas coisas? Quem que te deu unção, poder, autoridade para você falar ainda mais sem terno e gravata? Sobre que autoridade você fala essas coisas, ensina essas coisas? E então, Jesus, ele dá uma tacada de mestre, ele fala o seguinte: se vocês responderem minha pergunta, eu respondo de vocês. O batismo de João vinha de Deus ou não? E eles ficaram numa sinuca de bico. Porque se eles falassem que vinha de Deus, então por que vocês não creram nele? E se falassem que não vinha, eles seriam odiados pelo povo, porque o povo amava João Batista. Eles falam: não podemos responder essa pergunta. Jesus diz: eu também não vou responder de vocês. Mas na parábola que nós lemos, nas entrelinhas, ele acaba contando essa parábola, dando essa resposta a eles. Amém, meus irmãos? Estão comigo aqui? Então, além de responder esses críticos, esses fariseus, esses religiosos, com uma atacada de mestre, ele estreita a sua crítica com a parábola que ele conta a seguir. Amém, meus irmãos? Fala comigo os personagens. Vamos ver os personagens dessa parábola. Ela começa dizendo que certo homem plantou uma vinha. O primeiro personagem da história, César, era o dono da vinha. Um homem que era muito comum naquela região, homens de outras cidades, outras regiões que tinham muitas posses. E eles então arrendavam a sua terra para que moradores daquela região plantassem lá, cultivassem o que tinha lá. Então a vinha pertencia não aos lavradores, ela pertencia a esse homem, que nós não temos o nome dele aqui, ok? Esse homem aqui, meus irmãos, é claramente uma representação do próprio Deus. O dono da vinha está aqui representando o Senhor Deus. Amém? Para a gente entender aqui o contexto, entender o que cada personagem significa. Mas observe, irmãos, que
esse homem, ele não simplesmente arrendou a terra. A palavra diz que ele já tinha plantado a vinha. Olha, certo homem plantou uma vinha e depois arrendou aos lavradores. Você percebeu isso? Se você observar essa mesma parábola em Mateus 21, você vai ver que além de plantar, Duda, ele cercou a propriedade, ele preparou o solo, ele comprou a semente, ele plantou a semente, ele construiu uma torre, ele construiu um lagar, ele deixou tudo pronto e disse: agora cuidem da vinha que eu plantei. Amém, meus irmãos? O que isso quer dizer? Toda a parte difícil, que meros lavradores não teriam poder nenhum econômico para comprar uma terra primeiro, para comprar semente, para construir uma torre, para cercar, a parte que os lavradores não podiam fazer, a parte complicada e difícil, o dono da vinha fez. E você já começa a entender aqui, meus irmãos, porque na nossa vida também é assim. Tudo aquilo que nós não conseguimos fazer, tudo aquilo que é a parte mais difícil de ser feita, a parte às vezes impossível para nós desempenhar, o Senhor já fez. O Senhor já realizou e Ele nos confia para que nós administremos aquilo que Ele já fez. Aquilo que Ele comprou, aquilo que Ele pagou, aquilo que Ele preparou, aquilo que Ele ajeitou, Ele confia em nossas mãos para administrar. Amém? O segundo personagem, eu não sei, não é claramente aqui uma pessoa, mas eu coloquei como a própria vinha, César. Além do Senhor, a vinha. No contexto imediato dos ouvintes originais da parábola, essa vinha estava representando a nação de Israel. Estava representando a posição de honra, a posição de privilégio que a nação israelita tinha, uma vez que fora escolhida por Deus para ser o seu tesouro particular. O povo que Deus escolhe, o povo que Deus prepara, o povo que Deus processa, o povo que Deus adquire, o povo que Deus cerca, o povo que Deus protege, o povo que Deus vigia, tesouro particular, amém? Então está apontando para essa posição privilegiada da nação, sendo uma propriedade do próprio Deus. Olha o que ele fala em Êxodo 19, versículo 5, para esse povo de Israel. Ele fala o seguinte: agora, se vocês obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Perceba, o homem comprou a vinha. O homem fez aquela terra que antes não era fértil, agora ser muito fértil. Ele cercou para proteger aquela terra. Assim como o Senhor fez com o povo de Israel. Ele escolheu para si, ele chamou para si um povo, ele adquiriu para si, ele guardou, ele preparou, ele construiu um povo a si. Amém, meus irmãos? É muito provável que Jesus está trazendo aqui nesse momento da parábola a passagem de Isaías capítulo 5. Por exemplo, os 2 versículos primeiros de Isaías capítulo 5 fala assim: cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Então aqui, Duda, aqui, Alex, a gente percebe a obra de Deus, que pega um povo, leia Êxodo, a gente falou aqui domingo, o povo reclamão, o povo teimoso, o povo obstinado, parece nós. E ele pega esse povo que não tem nada a oferecer para Deus, não tem nada de agradável em si mesmo para Deus, a não ser pecado. E ele tira as pedras, ele prepara o solo, ele cerca esse povo, protege esse povo, vigia esse povo e escolhe para si o povo de Deus. A vinha representa o povo de Deus, amém? Terceiro personagem, fala comigo, os lavradores. Então esse homem planta essa vinha e arrenda ela a alguns lavradores, trabalhadores do campo. Quando Jesus conta essa parábola, no primeiro momento, os lavradores estão aqui representando as autoridades de Israel.
as autoridades religiosas de Israel. Perceba lá no versículo de número 19, quando Jesus termina a parábola, olha o que diz lá o texto. Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes procuravam uma forma de prendê-lo imediatamente, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado essa parábola. Entenderam que era com eles a conversa. Então, o dono da vinha é Deus, a vinha é o povo de Israel, e os lavradores são os líderes religiosos do povo. Amém, meus irmãos? A vinha pertence ao Senhor, o povo pertence a Ele, mas Ele levanta trabalhadores, lavradores, que deveriam proteger, guardar, cultivar aquela vinha contra ervas daninhas, contra pestes, manter irrigado, manter protegido contra animais, manter protegido contra ladrões. Esse é o papel dos líderes que Deus levanta sobre o seu povo. A função do sacerdote, dos mestres da lei, era justamente essa: proteger o povo através do ensino da palavra. Era justamente essa a função: cultivar o povo pela condução na vontade do Senhor. O papel daqueles homens era proteger e cultivar o povo, mas eles faziam o exato oposto disso, como nós vimos aqui na parábola. Ao invés deles trabalhar em prol do povo, eles faziam com que o povo trabalhasse em prol deles. É bem atual isso também, né? Deus levanta líderes que devem cuidar do povo que Ele chamou. E ao invés do líder ser o servo do povo, porque é isso que é ministério, é serviço, ele faz com que o povo sirva as suas vontades. E aqui nós conhecemos, como o Senhor Jesus disse, os falsos e os verdadeiros profetas. Porque o falso vem disfarçado com pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Qual a diferença principal entre lobo e ovelha? Qual é a função de uma ovelha no rebanho, meus irmãos? Servir. A ovelha está lá para servir lã, para servir leite, para servir carne, e o lobo está ali para devorar. Essa era como estava se comportando esses mestres da lei. Nós já vamos falar mais sobre isso. O Senhor, a vinha, os lavradores. E agora nós chegamos no quarto grupo de personagens, que são os servos do Senhor. A parábola diz que no momento, no tempo dos frutos, amém? Ele não vem antes, porque ele não é louco da cabeça. No momento certo, respeitando o processo, Duda, Deus envia seus servos, esse Senhor envia seus servos, são 3, para pedir a sua parte dos frutos. Perceba que ele não pede todos os frutos, ele pede uma parte, a parte que lhe pertence. Esse era o combinado naquela época. Eu entro com a terra, com a semente, com a cerca, com a proteção, com o equipamento, com tudo, e você só entra com o cuidado. Eu recebo uma parte e você recebe outra. Esses servos está falando justamente sobre os profetas. Os profetas que, vez após vez, Deus enviou ao povo de Israel, Deus enviou aos líderes de Israel, para alertar esses homens sobre: eu quero os frutos da minha vinha. Alinhem a conduta de vocês, para que eu possa receber os frutos do meu povo. O propósito que eu levantei vocês, amém? Os profetas, que são homens levantados como representantes do Senhor, para comunicar a sua vontade à nação de Israel. Mas como nós vimos na história, foram vez após vez silenciados, quando a sua palavra ia contra os interesses dos líderes religiosos. Porque não é bom, né? Quando a gente: Senhor, fala comigo, e você espera que ele fale assim: você é o centro do universo. Olha como você é incrível. Mas aí Deus manda um profeta e fala assim: sem mim vocês não podem fazer nada. Quando ele vem assim e fala: alinha a tua vida, muda a tua postura, toma uma decisão. Eles não gostavam, Duda. E então jogavam o profeta no poço, cerravam o profeta ao meio, levavam preso para a Babilônia junto com eles. Esses servos que foram espancados, rechatados, representam os profetas. Como disse antes, em Lucas 13:34, Jesus diz, né?
Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. O dono da vinha é Deus, a vinha é seu povo. Os lavradores são os líderes levantados por Deus. Os servos são os profetas que Deus envia. E por fim chegamos no último personagem, que é o filho do Senhor. E aí fica bem claro, né? O filho, o herdeiro da vinha, está aqui representando o próprio Senhor Jesus. Veja que ele não é mais um simples servo. Ele não é simplesmente mais um profeta, como algumas pessoas achavam que Jesus era. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, um profeta. Lembra disso? Em Mateus 16? Não, ele não é um profeta qualquer. Ele é o próprio Filho de Deus. Essa é a declaração de Pedro. Amém, irmãos? Entendemos os personagens? Então vamos lá, eu quero agora trazer de forma prática para nós 5 reflexões práticas sobre essa parábola. Que o Senhor, em nome de Jesus, fale com a gente. Amém, meus irmãos? Adeus. Ajuda o pastor aí. O pastor está meio dislexo hoje. A primeira reflexão que nós não podemos perder de vista, Jé. Eu quero que você repita comigo. Diga, a vinha pertence a Deus. Nós vimos antes, um homem plantou uma vinha. Esse homem representa o Senhor Deus. Ele comprou, ele chamou, ele pagou, ele preparou, pertence a ele, pertence a Deus. A conclusão dessa parábola mostra a condenação sobre esses líderes, porque eles esqueceram que eles eram apenas lavradores. O que eles queriam, meu bem? Fala ali quando o filho vem. É o filho, vamos matar o filho, porque ele é o herdeiro. E se nós matarmos o herdeiro, a vinha vai ficar para nós. Eles não queriam apenas desfrutar da vinha, César. Eles queriam a vinha para eles. Eles esqueceram o seu lugar. Eles não eram donos de nada. Eles eram administradores, aos quais o dono da vinha confiou essa vinha. Confiou esse bem, confiou essa missão, confiou esse trabalho. Eles não levaram em consideração a longanimidade desse Senhor, mas agiram como se a vinha fosse deles. E eu vejo que isso às vezes vai acontecer conosco também, meus irmãos. Esse espírito ronda nos nossos corações às vezes, de esquecermos quem nós somos e quem Deus é. De tratarmos Deus como se Ele fosse o servo, o lavrador, e nós fôssemos o dono da vinha. Eu determino até amanhã. Eu declaro. O Clay, a vinha não é nossa. Para nós fazer como nós queremos fazer. Para nós andar como nós queremos andar. Nós não podemos perder, meus irmãos, de vista o nosso lugar. Nós somos servos. Nós somos trabalhadores, nós somos lavradores. Ele é o dono da vinha. Amém, meus queridos? Qual foi o resultado da condenação desses homens? A vinha foi tirada deles e dada a outros. Ou seja, a posição de privilégio de povo de Deus, que carrega o reino de Deus, foi tirado de Israel e dado a outro povo. É estender o título de povo de Deus a quem antes não era povo de Deus. Lembra disso? Ele matou aqueles homens e deu a vinha a outro povo, a outros homens. Ou seja, a condenação de Israel foi justamente nós, como gentios, recebemos o reino, a vinha nas nossas mãos agora. Por isso que isso tem tudo a ver conosco, meus irmãos. Naquele contexto era sobre Israel, mas agora foi transferido de Israel para nós. Nós somos os lavradores atuais. Foi a nós que Deus confiou nesse tempo o seu reino. Nós agora somos povo de Deus. Amém? Deus aplica a nós agora o zelo, o cuidado, o tratamento, a preparação, a proteção que antes aplicava a Israel, aplica agora também aos gentios. Amém? Nós somos esse outro povo. Nós somos esse outro povo. Lá em Mateus, Duda, Jesus ainda acresce dizendo assim: vou entregar a outro povo que me dará os frutos.
Ou seja, César, nós já recebemos o reino de Deus em nossas mãos com a profecia, com a palavra, com a promessa de que nós vamos entregar os frutos ao Senhor. E nós precisamos ser essa igreja. Uma igreja que entrega os frutos. Não que quando o Senhor vem pedir a sua parte dos frutos, a gente diz, não vou oferecer nada. Porque o que importa é os meus interesses. Nós não podemos ser essa igreja. Amém, queridos? Tem duas implicações. A vinha pertence a Deus. Implicação número 1, imediata. Ela está sobre a liderança. Não é? Os lavradores aqui representavam os líderes do povo de Israel. E a primeira implicação que tem da infidelidade aqui, de pensar que eu sou dono da vinha, está sobre a liderança da igreja. Como eu disse antes, se na primeira aliança a aplicação imediata é para os líderes religiosos, na nova aliança, agora na igreja, também é sobre os líderes, pastores, ministros, discípulos, servos. Ou seja, a lição que eu preciso sempre ter em mente é que, embora Deus me colocou aqui como pastor da igreja, eu não sou dono da igreja. A igreja não tem nenhum outro dono senão o Senhor. Essa reflexão, Ele é o dono da vinha. Ele é o dono da igreja. Nós não podemos, e aqui eu falo nós, como liderança da igreja, ter a loucura de pensar que nós somos donos das pessoas. Infelizmente a gente vê por aí muitos casos de abusos espirituais, onde homens acham que são donos da igreja. Se o irmão quer ir visitar uma outra igreja, ele tem que pedir para o pastor, eu posso visitar aquela pessoa X? Um dia a Duda me mandou mensagem, né, Duda? E eu entendo. Eu falei, glória a Deus. Ela fala assim, eu quero informar meu pastor. Mas ela mandou mensagem, pastor, eu posso ir lá, eu vou lá na outra igreja lá. Eu digo, com toda certeza, não precisa nem me pedir. Tem lugares que as pessoas têm que pedir para o pastor se pode visitar um parente. Tem que pedir para o pastor, olha, será que é com essa pessoa que tem que casar? Precisa da aprovação do pastor para quem vai casar. São líderes que esqueceram que eles são meros lavradores. A vinha pertence ao Senhor. As pessoas que compõem o corpo de Cristo são dele. Amém, meus irmãos? Os recursos que sustentam a obra não são do pastor, são do Senhor. E os pastores terão que prestar conta de como geriram os recursos da igreja. Amém? A glória, o louvor, a adoração que é gerado nesse lugar pertence ao Senhor, a nenhum outro, porque Ele é o dono da vinha. Amém? Mas a aplicação estendida agora chega a todos os cristãos. Ela chega a todos nós, meus irmãos, porque de maneira geral nós podemos enxergar essa vinha como tudo aquilo que Deus comprou e confia em nossas mãos para administrar. Ou seja, a nossa vida também não é nossa, porque a vinha é dele. A nossa vida pertence ao Senhor. E nós não podemos viver como se nós fôssemos donos de nós mesmos. Porque se vivemos assim, nós somos pagãos, não somos cristãos. Porque a premissa base de um cristão é entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Ou reconhecer que essa vida pertence a Ele. Eu já falei aqui algumas vezes, a vida é minha, pastor, mas se Deus, que é o autor da vida, não nos der vida, que vida nós temos? O tempo é meu, eu faço o que eu quero com o meu tempo, então você não é crente. Porque antes que existisse tempo, Ele formou o tempo e nos deu tempo para um propósito debaixo da terra. O tempo é presente de Deus, o fôlego é presente dele, os recursos vêm dele, a família vem dele, os dons são dele, os ministérios são dele, tudo vem dele. Dele, por ele e para ele. São todas as coisas, e a ele seja a glória para todos sempre, amém. O que isso quer dizer para nós, meus irmãos? É o seguinte, se nós somos cristãos,
precisamos entender que a nossa vida não nos pertence. Pertence ao Senhor. E Ele espera frutos daquilo que Ele nos entregou. E essa é a segunda reflexão. O Senhor espera por frutos. Número 1, a vinha pertence a Deus. Número 2, Ele espera por frutos. Duda, o dono da terra comprou a terra, preparou o solo, comprou as sementes, semeou, cercou a propriedade, construiu uma torre de vigia, fez um lagar, todo o necessário. Ele fez tudo o que precisava. Ele deu todos os recursos necessários para que ela vinha produzir. E aí arrendou para os lavradores. Amém? Tudo o que precisava ele deu e arrendou para esses homens. E no devido tempo, ele veio reclamar a sua parte da produção. Primeira reflexão, não nos falta nada. Às vezes a gente entra num marasmo e diz assim, quando me sobrar dinheiro eu vou fazer. Quando eu estiver ganhando 35 mil reais por mês, aí sim, aí eu vou dizimar 100 reais por mês na igreja. Quando me sobrar tempo, porque agora não dá. Agora eu tenho que fazer minhas coisas, eu tenho que tomar chimarrão na segunda, eu tenho que jogar bola na terça, daí eu tenho que passear na quarta, daí eu tenho que fazer academia na quinta. Então, quando eu tiver mais tempo, quando eu alcançar a independência financeira, aí eu vou para a igreja. Quando eu me sentir preparado, eu vou me batizar. Irmão, quanto eu ouvi essas coisas. Mas a verdade, meus irmãos, é que não nos falta nada. Todo o necessário para produzirmos, Ele já nos deu. Ele deu àqueles servos todos os recursos necessários para a produção, meus irmãos. O texto não fala que aquela região passou por um ciclo de seca. O texto não fala que a semente era infrutífera. O texto não fala que faltaram recursos. Ou seja, aquela vinha produziu. Mas os homens não quiseram dar a parte do Senhor. Quiseram segurar tudo para si. Primeira coisa, meus irmãos, nós não podemos nos escorar na desculpa de que eu não tenho tudo o que eu preciso para produzir ainda. Quando eu souber mais da Bíblia, eu vou pregar para alguém. Quando eu fizer a minha pós-graduação em teologia bíblica, eu vou pregar para alguém. Quando eu casar, quando eu tiver filho, quando meu filho crescer mais um pouco, e sempre postergando. Mas o fato é que Deus nos deu tudo o que nós precisamos para produzir para Ele os frutos. Está tudo aí dentro. Amém? Está tudo aí dentro. Tudo dentro de nós. 2 Pedro 1,3 diz assim: seu divino poder nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Todas as coisas necessárias para a vida e para a piedade. Nós temos tempo sim. Concorda comigo, meu irmão? Ou estou falando besteira aqui? Nós temos tempo. Nós temos tempo. Às vezes não temos prioridade. Nós temos tudo que nós precisamos. Então por que os homens não deram? Se tinha tudo para produzir, e de fato produziu, por que eles não deram a parte do Senhor? E a resposta que eu tenho, Emerson, é a seguinte: é questão de ganância. É ganância. O combinado era o seguinte, né? Como eu falei antes, o dono entra com toda a parte cara e o lavrador somente com cuidado. Quando der frutos, uma parte fica para o lavrador e outra parte fica para o dono da propriedade. Existe uma parcela que pertence ao dono da vinha. Mas a questão é que os lavradores não queriam uma parte dos produtos, eles queriam todo o produto. Eles não queriam a sua parcela na produção, eles queriam toda a produção. Eles queriam aquilo que era deles e aquilo que era do Senhor. Eles queriam aquilo que era a sua parte e o que pertencia a Deus. Sabe o que pertence a Deus? A primícia, a primazia, o primeiro lugar, o amor sobre todas as coisas,
a glória, a honra. Amém? E a palavra diz: Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, se a glória é a parte de Deus, eu tenho que dar a Deus. Eu não posso pegar para mim. Se o mandamento é: ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, a parte de amor para Deus é a primeira parte. Eu não posso ficar para mim. Amém? Se a palavra diz: meu é o dízimo, diz o Senhor, então essa parte pertence a quem? Ao Senhor. Tem como ficar para mim? Tem. Mas eu vou estar agindo como um lavrador. Eu não gosto de falar sobre isso porque parece que a gente está pedindo dinheiro, né? E você sabe que a gente não faz isso aqui. Eu estou simplesmente trazendo a Bíblia, o que a palavra de Deus diz. Amém, meus queridos? Não, pastor, eu vou comprar uma cesta básica, daí eu resolvo a minha consciência aqui com o Senhor. A adoração é de Deus, é a parte que pertence a Ele. Eu não posso segurar para mim. Eu não posso vir aqui cantar e dizer: aplauda o Senhor, mas no fundo, eu quero ficar com as palmas. Eu não posso vir aqui pregar e depois alguém me dizer assim: pastor, uau, que palavra dizer. Tu viu só, né? Não há ninguém como eu. Eu não posso fazer isso porque pertence ao Senhor a glória, pertence ao Senhor o louvor, pertence ao Senhor a primazia, o primeiro lugar das coisas. Amém, meus queridos? Pertence a Ele. E veja, tudo o que nós recebemos nessa vinha tão frutífera da vida serve para o nosso sustento e também para o nosso desfrute. Não estou falando aqui que a gente tem que dar todo o dinheiro para Deus. Não estou falando aqui que tem que dar todo o tempo para Deus. Não estou falando isso. Amém, meus irmãos? Eu estou falando que a parte que é de Deus é para Ele. Mas Ele sempre deixa a parte para o nosso sustento e para o nosso desfrute. Mas agora tem que gerar a parte do Senhor também. Amém? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Existe o tempo do lazer, mas existe o tempo do culto ao Senhor. E eu não consigo, Alex, eu acho que tu concorda comigo. Eu não consigo, não entra na minha cabeça essa conversa atual, moderna, de que não, isso é umas besteiras. Vai no culto uma vez por mês, tá bom. Pega no domingo, dia de culto, vai pro shopping. Pega na quarta, dia de culto e vai jogar bola. Isso não entra na minha cabeça, meu irmão. Tem todos os outros dias para fazer outras coisas. O domingo do Senhor, o dia do Senhor, do culto ao Senhor, são 2 horas. E se nós não queremos dar isso para Deus, nós temos todo o restante para o nosso sustento e para o nosso desfrute. Mas precisamos dar a Ele a parte que lhe pertence. Ou então nós estamos sendo gananciosos e queremos tudo para nós, como se nós fôssemos o dono da vinha. Terceira reflexão, diga comigo: não rejeite a voz de Deus. Nós vemos na parábola que o Senhor envia 3 servos. Isso já é um absurdo, meu irmão. Eu acho que os ouvintes ficaram assim inconformados, porque isso mostra que esse Senhor era extremamente misericordioso. Quando ele manda o primeiro servo, Emerson, no seu direito total, ele fala: eu vim buscar aqui a parte que pertence ao meu Senhor da produção. Os caras espancam o servo e mandam ele embora de mãos vazias. Quando isso acontece, ele já tinha todo o direito de enviar uma comitiva lá e assassinar aqueles homens naquela época. Ele tinha todo o direito de expulsar aqueles homens de lá. É isso que ele faz? Não, ele envia um segundo servo. E envia ainda um terceiro servo. 3 na Bíblia aponta para plenitude, para completude, para perfeição, para confirmação. Ou seja, esse Senhor, César, ele está confirmando a sua misericórdia acima da lógica padrão. Mais do que qualquer outro Senhor faria, ele já tinha feito. Esse Senhor está mostrando que Ele é plenamente misericordioso e compassivo com os lavradores. E glória a Deus por isso. Glória a Deus, Duda, que Ele é compassivo conosco. Quantas vezes eu troquei o culto para assistir a Chapecoense?
Quantas vezes eu quis segurar a parte que pertence ao Senhor? Quantas vezes eu quis reter a parte dos frutos que pertence a Ele? E Ele foi compassivo. E eu imagino que contigo também tenha acontecido isso, alguma vez na sua vida. Isso faz parte do caráter do nosso Deus. Compassivo, benigno, longânimo, tardio em irar-se. Faz parte do caráter do nosso Deus. Em Êxodo 34, versículo 6, o próprio Deus passa na frente de Moisés e fala assim sobre ele: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e fidelidade. Ainda bem que Ele é assim, meus irmãos. Graças a Deus por Ele ser assim. Eu imagino que quando os ouvintes ouviram 3 servos, ele pensou, agora o bicho vai pegar. Né? O ouvinte ali. E mandou 3 servos. Foi plenamente compassivo, plenamente misericordioso. E eles mesmo assim rejeitaram, agora o pau vai quebrar. E quando eles pensam que o ápice tinha chegado, aí vai um absurdo. O Senhor pensou, o que farei? A lógica é, eu vou acabar com esses loucos. Mas o que o Senhor faz? Eu vou enviar o meu próprio filho. Quem sabe eles vão ouvir meu filho. Eu imagino os ouvindo assim, não. Esse cara é louco. Se espancaram os servos 3 vezes. Ele vai colocar em risco o próprio filho. Demonstrando mais uma vez a misericordiosa. Aquilo que aos olhos do mundo é loucura, porque esse é o Evangelho. É loucura para os que perecem. O Cristo crucificado. O Filho de Deus morrendo por nós. O justo se fazendo injusto. Por nossos pecados. Porque esse é o caráter do nosso Deus. Que envia o seu próprio Filho. Por ser longânimo, compassivo e bondoso. Amém? Mas observe. A morte do filho aqui na parábola, Jesus já está falando assim, vocês vão me matar daqui uns dias. Já está falando isso. Né? Tanto que eles levam para fora da cidade, para fora da vinha depois. E Jesus também é morto fora da cidade. É a exata expressão do que Jesus haveria de passar depois. Mas Emerson, embora ele mande o filho por último, todos os 3 servos anteriores, eles já estavam representando legalmente o Senhor. Normalmente eles carregavam um brasão que pertencia ao homem, dono da vinha, e apresentavam, como se fosse uma identidade, uma credencial. Eu estou aqui em nome do Senhor. Eu estou aqui falando em nome do dono da vinha. A mensagem que eu trago em nome daquele que é o dono da vinha. Eles já representavam o Senhor e o herdeiro. Amém, meus irmãos? E eles não deram ouvidos aos homens que representavam o Senhor. E eu vejo que é porque os lavradores, eles eram igual nós. Os lavradores não gostavam de ser confrontados. Eles não gostavam que alguém viesse e falasse para ele uma coisa que os desagradasse. A gente não gosta, né? É parte do ser humano. A gente não gosta disso. Nós não gostamos quando Deus envia seus servos até nós para comunicar a sua vontade. Deixa eu ilustrar aqui melhor. Nós não gostamos, aos casados, quando o nosso cônjuge, usado por Deus, confronta a nossa prática. Nós não gostamos quando a mulher vem e fala, amor, isso aí, ó. Não gostamos. É ou não é? Não gostamos. Quando há sabedoria e maturidade, pode ficar emburrado, aí depois entende, é verdade. Obrigado, amor. Agora, quando não há maturidade, aí vira bagunça. Por não aceitar a voz de Deus. Às vezes fica esperando, quando vier o filho. Quando Jesus falar comigo. Às vezes está falando através da tua esposa, do teu marido. Nós não gostamos quando Deus envia a nossa liderança para dizer, viu? Vamos lá? O Senhor te entregou isso na tua mão? Você vai entregar os frutos ou não vai entregar os frutos? Você vai realizar o que o Senhor colocou na tua mão ou não vai realizar? Nós não gostamos. Né? Isso é o B.O., é o pepinão, irmão. Eu falo assim como pastor, né?
entre você fazer o teu papel e dizer, vamos lá, gente, e você ter medo de ser mal interpretado por fazer o seu papel e ser espancado, né? Não literalmente, irmão, em nome de Jesus, como esses servos aqui foram. Nós não gostamos, meus irmãos, quando nossos irmãos em Cristo vêm nos confrontar com amor. Nós não gostamos, porque nós não tratamos como voz de Deus. Fala comigo, Senhor! E Ele está falando, através do irmão, através da esposa, através do marido, através dos amigos. Está falando. Mas nós que não enxergamos como voz de Deus. Quando eles rejeitaram aqueles servos, eles rejeitaram o próprio Senhor. Eles rejeitaram a própria voz de Deus. Portanto, não despreze e não rejeite a voz de Deus. Amém? Está comigo aqui ainda? Estão entendendo? Amém. Vamos para o final. Últimos 2 pontos. Fala comigo. Ele é longânimo, mas justo. Falamos antes. Ele foi longânimo, enviou 1, enviou 2, enviou 3, enviou o Filho. Expressou vez após vez sua bondade, mas no fim das contas ele exerceu justiça. Porque Deus é bom, amoroso, paciente, longânimo, mas Deus é justo. Deus é justo. E Ele fará o necessário para cumprir o seu propósito. Nós falamos antes da vinha como representando o povo de Israel, falamos da vinha como representando as coisas que nós recebemos do Senhor, mas em Mateus 21, Jesus também traz um outro sentido para essa vinha. Ele fala o seguinte: portanto lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês, e será dado a um povo que dê os frutos do reino. A vinha também representa o reino de Deus, que estava exclusivamente sobre Israel, porque o propósito de Deus era que, por meio de Israel, todas as nações fossem abençoadas. Israel não cumpriu o seu papel. Então Deus tira de Israel e coloca sobre outro povo. Que povo é esse? A igreja. Somos nós. Um povo que vai entregar os frutos. Ou seja, vocês são meu povo amado, escolhido, comprado, eu conduzi, eu levantei vocês, eu prometi para Abraão, prometi para Isaac, para Jacó, eu guardei, eu abri o mar vermelho, eu livrei, eu fiz tudo. Mas se vocês não quiserem se posicionar e dar os frutos e cumprir a sua parte, se for preciso, eu tiro vocês e coloco outro. Para que o meu propósito se cumpra, ou seja, o reino de Deus se estabeleça. Os frutos do reino são o quê? São frutos espirituais. Sobretudo, a salvação, a pregação do evangelho e a salvação das almas. Portanto, meus irmãos, o propósito macro para Deus escolher Israel era qual? Abençoar outras nações. E o propósito macro de Deus nos chamar como seu povo hoje é qual? Ficar rico. E dizer que se eu não estou ficando rico, algo de errado está acontecendo no meu cristianismo. Porque tem umas conversas assim hoje em dia. Não é? Não. Você tem que avançar, você é águia. A águia só voa com águia. Ande só com pessoas do nível acima do teu. Então Jesus nunca andaria conosco. Qual o propósito de Deus entregar o reino em nossas mãos, meus irmãos? Nós somos abençoados por isso. Nós desfrutamos disso. Mas existe o nosso papel de entregar frutos ao Senhor. Que fruto é esse? A anunciação do Evangelho. Almas. Vidas. Portanto, tudo que Deus nos dá tem um propósito de não parar em nós, mas de, através de nós, alcançar outras vidas. Jesus, quando Ele veio, Ele entrou no mundo como filho unigênito. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho unigênito. Mas, Ele sai daqui como o primogênito, dentre muitos. E Ele fala o seguinte: se o grão de trigo não cair no chão e morrer, ele fica sozinho. Mas agora, se ele se entregar
ele produz muito fruto. O propósito de Jesus ter vindo envolve pessoas. O propósito da escolha de Israel envolvia pessoas. E o propósito da nossa escolha envolve pessoas. O tempo que temos não é só para nós. Os recursos que temos não é só para nós. Os dons que temos não são só para nós. Amém, queridos? E como eu disse antes, o juízo sobre Israel foi a sua substituição por um tempo. Ele sai de cena por um momento e entra agora a igreja em cena. E eu penso comigo, meus irmãos, se os ramos originais foram cortados, será que nós que somos enxertados não podemos ser cortados também? O próprio Jesus diz: não se orgulhem, porque se os originais foram cortados, vocês querem oliveira brava, o que dizer de vocês? Portanto, meus irmãos, o Senhor não só substituiu uma nação inteira por um outro povo, como Ele também trabalha com substituições individuais. Por exemplo, se você observar, você vai ver que Eli e os filhos dele estavam desviados. E Deus falou o seguinte: eu já preparei para mim um sacerdote segundo o meu coração, que era Samuel. Sai Eli de cena, sai os filhos dele de cena, entra Samuel. Por exemplo, Saul rejeitou Deus, desobedeceu o Senhor, mas Deus já tinha escolhido Davi. Sai Saul, entra Davi. Outro exemplo, o próprio Moisés desobedeceu, lá era para tocar na rocha, ele bateu na rocha. Sai Moisés, e quem entra na terra prometida? Josué. Esther quase entrou nessa estatística também. Você conhece a história de Esther, né? Ela era órfã, não tinha futuro nenhum naquele contexto. Mulher órfã, num povo oprimido pelo Império Medo-Persa. Qual a perspectiva? Nenhuma, assim como a nossa, espiritualmente falando. Aí tem o tio dela, Mardoqueu, né? Dá umas dicas para ela, sai um concurso de beleza no reino. E ela é escolhida para ser a mulher do rei. Assim como a igreja, nós não éramos povo, eu brinco, né? Pensa na mulher feia que era a igreja, cheia de pecado, cheia de ruga, cheia de mácula, costumes errados, pecados que nos ferem e ferem Deus. E ele fala: eu escolhi vocês. Nos chama, nos prepara, nos entrega o reino em nossas mãos, nos faz de inimigos amigos, de inimigos filhos e noiva de Cristo Jesus. E aí tem os invejosos que armam uma cilada contra os judeus e iam matar todos os judeus. Você conhece a história? Então Mardoqueu ou Mordecai, depende da tradução, ele fala para Esther: Esther, pelo amor de Deus, vai até o rei e implore em nosso favor. E Esther fala assim: Gé, mas se eu entrar na sala do rei sem ser chamada, eu corro risco de vida. Sabe o que Mordecai ou Mardoqueu fala para ela? Olha aqui, menina, se fosse uma versão atualizadíssima. Olha aqui, menina, se você se omitir agora, Deus levantará escape de outra forma. Mas pense bem, será que não é por essa razão que Deus te colocou onde você está? Outras palavras, Esther, você acha que Deus te colocou aí para você viver num spa para sempre? Para você cantar: Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar o mundo lá fora que pegue fogo, o importante é que eu vou me salvar. Você acha que é isso, Esther? Que é para isso que Deus te chamou? Acha que é para isso, igreja, que Deus te redimiu, lavou, chamou, justificou, perdoou, adotou, glorificou, capacitou, escolheu, abençoou, para você ficar cercada dessas luxúrias e esquecer do próximo? Os lavradores fizeram isso. Os lavradores pensavam, meus irmãos, Deus me chamou, me deu essa vinha, é o seguinte: eu vou comer todas essas uvas.
Eu vou beber todo esse suco, todo esse vinho, porque tudo tem a ver comigo. Me abençoa, me prospera, me usa, me enche, mas tem a parte do Senhor. Ou seja, Deus cumprirá sempre o seu propósito. Deus cumpriu o propósito através de Samuel. Eli não quis, Samuel cumpriu. Saul não quis, Davi cumpriu. Esther, no caso, quis. Depois de ser puxão de orelha, ela fez. Judas não quis. Deus levanta outro. Parece duro falar isso, meus irmãos. Mas o fato é que Deus sempre cumprirá as suas palavras. Nós só estamos aqui porque Deus liberou palavras, promessas. E eu não tenho dúvida nenhuma que Ele vai cumprir cada uma das palavras. Ele tem nos dado o privilégio de fazer parte disso. Ele tem sido benigno, paciencioso e bondoso conosco. Ele tem nos enchido de bênçãos. Ele tem enviado os seus servos através da sua palavra. Ele tem falado por meio do Filho, através do Espírito. Tem ou não tem? Tem. Mas se nós brincarmos de reino de Deus e esquecermos dos frutos do Senhor, Ele vai nos substituir. Ele vai levantar outro. Deus conta conosco, mas não depende de nenhum de nós aqui. Deus não obriga ninguém a viver o propósito dele na sua vida, mas Deus vai cumprir o seu propósito. Meu desejo é que todos nós vivamos todas as palavras de Deus. Não apenas assistamos elas se cumprirem, mas participemos delas se cumprindo. Sejamos parte dela. Mas nós precisamos dar os frutos do Senhor. Amém, meus irmãos? Se Ele cortou os ramos originais, o que dizer de nós? Ele é longânimo, mas é justo. Além disso, e essa é a minha última reflexão, Ele é fiel. Ele é fiel. Sansão julgou pesado demais cumprir o nazireado. Isso é besteira, vou tomar vinho sim. Isso é besteira, vou tocar em cadáver sim. Saul pensou ser pouco importante obedecer os ofícios ministeriais. Não, eu também posso colocar o colete aqui e oferecer sacrifício para Deus. Eli achou complicado demais corrigir os filhos dele que estavam em pecado. Esther temia entrar diante do rei e poder ser morta. Ou seja, todos esses exemplos mostram pessoas que temiam o custo de ser fiel. Temiam o custo de frutificar para o Senhor. Embora o Senhor preparou toda a vinha, meus irmãos, embora Ele tenha dado todos os recursos necessários, o nosso papel, que é cultivar aquela vinha, requer esforço, requer dedicação, requer escolhas, requer sacrifícios. Amém? Não tem como fugir disso. Jesus disse: se o grão de trigo não morrer, não produz nada. Precisa haver uma entrega da nossa parte. Senão, não vai acontecer, meus irmãos. Tem que ter dedicação, esmero, esforço, prioridade, escolhas. Tem que ter. Para que possamos frutificar e entregar para o Senhor. Aqueles lavradores queriam viver somente para eles mesmos e não para o Senhor. Mas a vida cristã é justamente essa, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Eu vejo que esse espírito maligno, meus irmãos, segue rondando nossas vidas e a igreja. De crentes que querem os benefícios do reino, mas não querem se entregar para dar frutos do reino. Eu quero todo o cuidado, mas eu não quero cuidar de ninguém. Eu quero todas as bênçãos, mas não quero abençoar ninguém. Eu quero todo o tempo do mundo para desfrutar, mas não quero dedicar meu tempo para cuidar de ninguém. Nós não podemos ser esse tipo de igreja. Embora, meus irmãos, de fato, por vezes,
precisaremos fazer sacrifícios, nos esforçar, nos dedicar. O fato é que os frutos sempre serão certos, porque Deus é fiel. Eu quero terminar com isso. Salmo 126, dos 5 ao 6, falam assim: aqueles que semeiam com lágrimas, porque às vezes é com lágrima, com esforço, contra a própria vontade. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes, porque Deus é fiel. A palavra também diz, como eu disse antes, João 12, 24 e 25, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Hebreus 6,10, Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Deus não é injusto. Deus não esquecerá do nosso trabalho em prol do seu reino. Gálatas 6, versículo 9 diz, e não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não desanimarmos. E por fim, 2 Coríntios 4, 16 e 17, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Deus é fiel. Amém? Fique em pé, por favor. Precisamos levar então, meus irmãos, dessa parábola, que Deus é o dono da vinha, não nós. Amém? Precisamos levar essa parábola que Ele espera frutos daquilo que Ele colocou em nossas mãos. Tem que entregar para Ele a parte dele. Amém? Precisamos entender que Ele fala conosco e nós não podemos rejeitar a voz de Deus. Entender que Ele é longânimo, mas justo. E, sobretudo, que Ele é fiel. Amém? Vamos orar? Pai, nós agradecemos a Ti em nome de Jesus mais uma vez.